A gravação mais violentamente pesada no cânone do rock dos anos 60 não contém absolutamente nenhuma guitarra elétrica, nenhuma percussão e nenhuma seção rítmica tradicional. Ela cria um vácuo de desespero tão profundo que efetivamente assassinou o otimismo inocente da era Swing in London em exatamente 2 minutos e 6 segundos. Como é que uma banda anteriormente definida pela eletricidade colaborativa de sua cozinha rítmica pode produzir sua declaração artística definitiva banindo a si mesmos dos instrumentos que dominavam? A resposta exige que olhemos para além da mitologia do Fab Four e encaremos diretamente a precisão mecânica e aterrorizante de um duplo quarteto de cordas que soa menos como uma base de música pop e mais como uma máquina enferrujada rangendo até parar. Estamos dissecando Eleanor Rigby não como um artefato nostálgico, mas como um ato deliberado de brutalismo sônico. Para compreender a gravidade desta composição, deve-se primeiro rejeitar a mixagem estéreo a que a maioria dos ouvintes digitais está acostumada. Aquela separação total no panorama estéreo é um acidente histórico. O verdadeiro poder reside na mixagem mono original de 1966, onde a voz e as cordas colidem no centro do palco sonoro, lutando por ar em um espaço claustrofóbico que espelha o aprisionamento lírico dos protagonistas. A peça começa com uma violação de forma. Não há preâmbulo instrumental para acomodar o ouvinte. Em vez disso, somos imediatamente assaltados pelo impulso sincopado de um bloco rítmico em Mi menor, sobreposto a um refrão vocal que funciona como um ostinato estrutural. Esse gancho de abertura, frequentemente mal identificado por ouvintes casuais apenas como uma melodia, é na verdade uma camada polifônica distinta que servirá posteriormente como o contrassujeito na textura climática da música. A fundação harmônica aqui é enganosamente simples, porém teoricamente rígida. Estamos travados firmemente no modo eólio de Mi menor. Ao contrário das escalas pentatônicas de blues rock que definiram os Rolling Stones ou os improvisos mixolídios do Grateful Dead, o modo eólio aqui provê um efeito austero e achatado. Ele remove as blue notes e os bends, deixando apenas os intervalos puros e inalterados de uma escala menor que soa antiga e inevitável. No entanto, a verdadeira genialidade da composição e o detalhe que separa um compositor como Paul McCartney de seus contemporâneos é a fricção harmônica criada contra este pano de fundo eólio. Enquanto o violoncelo e a viola moem a tônica Mi menor e a submediante Dó maior, a melodia vocal introduz uma descida cromática que rasga o tecido da tonalidade. Ouça a frase Where a Wedding Has Been. A melodia navega por um dó natural, mas cria implicitamente uma tensão com a presença fantasmagórica de um dó sustenido e um ré natural nos contornos melodiosos circundantes, sugerindo o modo dórico antes de colapsar de volta na tragédia menor. Essa linha cromática, descendo por semitons, é uma aplicação direta do passus durisculus, o passo duro, usado em lamentos barrocos para significar luto e morte. Os Beatles estavam utilizando o mesmo vocabulário musical do Lamento de Dido de Henry Purcell, provavelmente não por estudo acadêmico, mas através de uma compreensão intuitiva, até savante de como a gravidade melódica atua sobre a psique. As decisões de produção de George Martin e pelo engenheiro Geoff Emerick foram igualmente hostis aos padrões da época. Em 1966, arranjos de cordas na música pop eram projetados para serem exuberantes, doces e banhados em reverb. Pensem nos Drifters ou nas baladas iniciais da Motown. Martin, inspirando-se especificamente na trilha de Bernard Herrmann para Fahrenheit 451 de Truffaut e espiritualmente alinhado com as cordas cortantes de Psicose, ordenou que os músicos de estúdio tocassem estritamente senza vibrato. Esta instrução é crucial. O vibrato humaniza uma nota, dá a ela calor e flutuação. Ao removê-lo, as cordas tornam-se frias, planas e penetrantes. Emerick então tomou a decisão radical de posicionar os microfones a apenas 1 polegada das aberturas em F dos instrumentos, uma técnica tecnicamente proibida pelo manual da EMI na época. O resultado é um som que captura a resina do arco raspando contra as cordas de tripa.
É uma textura granulada e abrasiva que coloca o ouvinte fisicamente dentro do corpo de madeira do instrumento. Você não está ouvindo uma performance em uma sala de concerto, você está ouvindo a fricção da existência em uma sala seca e sem ar. Liricamente, a canção representa uma mudança do relacional para o existencial. A música pop é tradicionalmente transacional. Eu te amo, você me deixou, nós estamos dançando. Eleanor Rigby não oferece transação. Ela apresenta linhas paralelas de isolamento. Eleanor Rigby e o padre Mackenzie ocupam o mesmo espaço geográfico, a igreja, a cidade, mas nunca se interceptam até que um esteja morto e o outro a esteja enterrando. A estrutura narrativa reforça esse isolamento através do uso da perspectiva onisciente em terceira pessoa, um observador distante que se compadece dos sujeitos, mas não pode salvá-los. Até mesmo a natureza colaborativa da escrita da letra, com o Ringo Starr contribuindo com a linha sobre cerzir suas meias e George Harrison fornecendo o gancho, fala de uma realização coletiva de que a persona do rock and roll não podia mais conter estas verdades sombrias. A imagem de cerzir meias é particularmente devastadora. Ela reduz a vocação espiritual de um padre a um ato mundano e doméstico de manutenção própria, destacando o silêncio absoluto de Deus em seu mundo. Considere o impulso rítmico dos violoncelos. Eles não estão tocando linhas ligadas e fluídas, estão tocando estritamente no tempo, semínimas que funcionam como o tic-tac de um relógio. Esse ritmo mecânico antecipa a precisão do krautrock de bandas como Can ou os arranjos de corda intrincados da Electric Light Orchestra anos depois, mas aqui serve a um propósito temático. É o som do tempo se esgotando. Os acordes oscilam largamente entre Mi menor e Dó maior, o primeiro e o sexto graus. Esta falta de uma dominante tônica, a cadência VI, na maior parte do verso, cria uma sensação de êxtase. A música, assim como os personagens, não está indo a lugar nenhum. Está presa em um loop de rotina. Quando a melodia finalmente tenta subir durante a linha No One Comes Near, forçando em direção a um registro mais agudo, ela é imediatamente esbofetada para baixo pela frase descendente Look at all the lonely people. É Sísifo empurrando a pedra, traduzido em melodia. As seções de ponte introduzem uma linha de viola sincopada que desestabiliza ainda mais o ritmo, criando uma sensação de desconforto que impede o ouvinte de encontrar um groove confortável. Esta não é música para bater o pé, é música para andar de um lado para o outro. E precisamos abordar o refrão final, uma aula magna de contraponto. Os dois temas melódicos distintos, o motivo "Ah, look at all the lonely people" e a melodia narrativa, são finalmente superpostos. Em um arranjo pop padrão, este seria o momento de liberação ínica. Aqui, cria-se uma cacofonia de vozes, uma representação sônica de uma cidade lotada onde todos estão gritando, mas ninguém está ouvindo. É denso, caótico e estruturalmente brilhante, influenciando os arranjos vocais de gigantes do progressivo como Yes e Gentle Giant, que levariam esse conceito de contraponto vocal aos seus extremos lógicos nos anos 70. Talvez o aspecto mais chocante da gravação seja o seu final. Não há fade-out de estúdio, uma técnica que os Beatles pioneiraram em usar e abusar em outras faixas para sugerir o infinito. Eleanor Rigby não desaparece gradualmente, ela para. O acorde final de Mi menor é tocado e então cortado abruptamente. Este é o equivalente musical de uma guilhotina. Significa a sensação súbita e sem glamour da vida biológica. Em um momento, você está limpando a sujeira das mãos, e no próximo, há silêncio absoluto. O rolo de fita acaba, a história acaba. Isso força o ouvinte a sentar-se no vácuo que se segue, negando-lhe o conforto de uma transição suave para a próxima faixa. Comparar isso à produção contemporânea de 1966 é ver uma divisão gritante em maturidade artística.
Enquanto os Beatles construíam as sinfonias adolescentes de Pet Sounds, obras-primas de emoção certamente, mas ainda enraizadas no desejo romântico, os Beatles estavam construindo um mausoléu. Eleanor Rigby não tem eu, não tem você e não tem esperança. É um documento objetivo da condição humana na era industrial. Ela prediz o isolamento frio e sintetizado do pós-punk do final dos anos 70 e as texturas sombrias do Joy Division, provando que peso é uma questão de atmosfera, não de distorção. Vivemos em um tempo onde a conexão digital mascara uma solidão muito mais profunda do que qualquer coisa experimentada em Liverpool do pós-guerra. Nós somos todos o Padre Mackenzie, escrevendo posts em blogs que ninguém lerá, curando perfis para uma audiência que não se importa, cerzindo as meias de nossos avatares digitais no meio da noite. Eleanor Rigby permanece uma obra-prima não por causa de sua melodia, mas porque se recusa a mentir para nós. Ela nos olha nos olhos e nos diz que provavelmente morreremos sozinhos, e o faz com um arranjo de cordas tão tecnicamente perfeito que somos forçados a encontrar beleza no terror.